Fala rapaziada que acompanha o Balança Timão, como é que vocês estão? Tá começando mais uma resenha da semana. Hoje só eu e o Lucão aqui porque o Vlad está com férias, férias merecidas. Foi viajar com a mamãe dele, foi curtir um cruzeiro, coisa linda, hein? O Vladão que tá trabalhando pra caramba recentemente, tá de férias merecidas aí. Então hoje estou eu e o Lucão aqui pra gente falar do nosso pontinho importante conquistado na Colômbia. Sim, importante, pelas circunstâncias do jogo, importante e para falarmos também da próxima rodada do Brasileirão, que para variar, mais um derby em menos de um mês, vamos enfrentar de novo o Palmeiras. Então vamos falar de tudo isso, mas antes vou dar um salve pro Lucão. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem, Fê? Tudo bem, graças a Deus. E com você, como você tá? Irmão, sempre bom falar de Corinthians. Sempre começo falando isso, porque a verdade realmente é sempre bom falar de Corinthians. Infelizmente, hoje sem o Vlad aqui. Ele que vive chamando todo mundo de boizão, tá logo num cruzeiro. Boizaço, né? Boizaço. Pena que vai demorar para assistir esse vídeo aqui. Mas é isso, vamos trocar bastante ideias sobre ontem, vamos falar bastante sobre sábado também. E é isso. Vamos falar bastante de Coringão. É isso aí, irmão. Tô bem também, graças a Deus. Como nem se falou, o Vladão vai comer e beber de graça em alto mar, coisa linda demais, né? Mas merecido, ele merece, tá se ferrando muito recentemente. Mas vamos lá, irmão, vamos lá. Então, ontem empatamos com o América de Cali lá na Colômbia. Como eu falei no pós-jogo que eu gravei, né? É um ponto, pelas circunstâncias do jogo, um ponto importante. Eu ressaltei e vou cravar aqui de novo, né? Ressaltar e reafirmar aqui de novo que a gente está sofrendo com muito com esses desfalques, né? A gente está sem o Hugo, sem Gustavo Henrique, está sem o Garro de última hora por conta do jogo contra o Vasco. Perdemos o Memphis, perdemos o Coronado. E o que a gente pode esperar dos reservas é, acho que, além do desentrosamento de muitos ali não terem jogado juntos, eu acho que mostra porque a maioria ali é reserva do time mesmo, né? Pelo que eu vi hoje, o André Ramalho jogou os últimos jogos gripado, aí não estava muito bem também. O Félix Torres aquelas grandes emoções que ele passa para nós ali durante o jogo também, né? E temos as nossas decepções também, né? Porque tem os caras que a gente realmente não vai esperar muita coisa, e tem aqueles caras que talvez a gente espere um algo a mais, mas que também não conseguem produzir, que é o caso do Maicon, na minha visão, o caso do Thales Magno também. Mas enfim, acho que a gente pecou ontem muito por esse desentrosamento e porque também ficou evidente que o nosso elenco é curto, que o nosso elenco não tem tanta essa qualidade quando a gente precisa dos reservas, e isso ficou muito claro ontem, ficou evidenciado quando entrou três titulares, né? Que foi o caso quando teve a mexida com a entrada do Carrilho, do Yuri e do Bidon. O Bidon alterna entre reserva e titular, mas você vê que também tem mais uma lucidez jogando ali. Então a melhora do time foi instantânea, né? O que também deixou claro para nós que o América de Cali não é tudo isso. Como na última semana, vendo ali, vivenciando na Neoquímica Arena, também não achei o time do Huracan tudo isso que está mostrando, mas enfim, acho que foi um ponto que a gente conseguiu ali suado, mas muito importante. Pelo menos não fizemos 0 pontos de 6 disputados, como eu falei ontem também no pós-jogo. E tendo em vista que agora temos 2 jogos em casa, tendo em vista que que o América de Cali e o Huracan vão se matar também. Então acho que a gente conseguindo fazer a lição de casa, conseguir ganhar do Racing fora, nós vamos para esse jogo do Huracan fora de casa, tentando aprontar, quem sabe uma vitóriazinha. Num, talvez num cenário hipotético até conseguir classificar em primeiro lugar, mas se não, vamos tentar essa segunda vaga para os playoffs agora que eles falam, né? Usa esse termo bonito para tentar aí pegar o terceiro colocado de algum grupo da Libertadores e a gente classificar para as oitavas da Sula. Então é isso, irmão. Acho que fizemos um ponto importante. Quero destacar demais o Carrilho ontem, que mudou totalmente a partida. Acho que o Héctor Hernandes, o nosso grande El Torero, fez até uma partida justa, mas como eu falei, o Carrilho dá uma bela bola para ele ontem, que o cara que é centroavante não pode perder aquele gol. Se ele empata o jogo ali com 25 minutos, pô, a gente teria mais ali 20 minutos, ali 30 minutos para tentar a virada, e ficou evidenciado que quando o Corinthians empatou aos 35, o América murchou e a gente teve chance de virar o jogo também, mas faz parte, mas como eu falei, acho que é de se valorizar esse um pontinho conquistado ontem lá na Colômbia, irmão. Ah, é isso, Fê. Você passou muito bem pelo jogo. Eu acho que a gente, para ser mega honesto, cara, eu acho que a gente não teve grandes surpresas ontem. E a gente não foi. Quando eu digo que a gente não teve grandes surpresas, a gente não teve grandes surpresas nem negativamente e nem positivamente.
Eu acho que aqueles jogadores que a gente não esperava muito, de fato não entregaram. Aqueles jogadores que a gente está acostumado que irritem a gente, nos irritaram. Aqueles jogadores que costumam ser titulares ali, ou que acabam entrando às vezes no segundo tempo, e que jogaram ontem, que a gente sabe que são de regulares para ok ali, foram de regulares para ok, e aqueles caras que a gente acha que são bons, que entraram no segundo tempo, fizeram a diferença no jogo depois que entraram. Então, de fato, ontem eu acho que foi um jogo bem ok, que a gente não teve surpresa nenhuma, 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 nenhuma. Também achei a partida do Hector bem ok. Mostra por que ele é reserva. O gol que ele perde mostra por que ele é reserva, óbvio. Mas a participação dele no jogo também achei bem ok. A cabeçada que ele dá, eu achei uma cabeçada ok para um centroavante. Não, não achei um absurdo de ruim. Nossa, meu Deus, que bagre. Não, cara, achei um reserva ok para a gente ter. Enfim, de fato, não achei, não tive grandes surpresas ontem, Fê. Talvez eu teria mexido no time um pouquinho antes. Que eu acho que se a gente tivesse tido mais tempo de reação, igual a gente teve, talvez a gente teria sonhado mais com essa virada ontem do jogo e obviamente que voltar com 3 pontos é muito melhor do que voltar com um. Não estou reclamando do empate fora, óbvio, claro, mas óbvio que eu preferiria ter voltado com a vitória. E talvez se a gente tivesse mexido antes no time, se Carrilho tivesse entrado antes no time, se as pessoas, se os jogadores ali que fazem a diferença, que fizeram a diferença ontem pós substituições, tivessem entrado antes, talvez a gente poderia sonhar com algo a mais do que um empate. Mas também não acho que foi um resultado para se descabelar, para perder noite de sono. Não, cara, acho que foi bem ok o empate. Que nem você bem disse, acredito que a gente fazendo a nossa lição de casa agora e ganhando do Racing fora, que vem se mostrando, né, ser o saco de pancadas aí do nosso grupo e tentando arrancar um ponto do Huracan fora, a gente tem tudo para brigar pela primeira colocação do grupo ou para ser um dos melhores segundo colocados e aí sim ir para os playoffs aí buscando a vaga nas oitavas. Então, de verdade, Fê, tudo sob controle, zero desespero, zero nervosismo. Eu acho que o único ponto de atenção é eu teria mexido no time antes, vendo que o time não estava funcionando da forma como ele estava projetado ontem. Eu acho que esse seria o meu único ponto de atenção para a partida de ontem. Mas tirando isso, eu achei a partida bem ok, bem regular. Não, é isso, eu concordo. Também tem que ver se os caras, se foi pré-acordado quanto tempo jogaria cada um. Talvez ficou naquela coisa de, ó, meia horinha pode ser, tal, e eles deram um ok ali. Querendo ou não, o calendário é apertado, a gente sabe disso. É uma viagem desgastante e cansativa para já ter um derby no sábado também, que já vamos falar já já. Então, eu reparo assim, irmão, não sei se você concorda comigo, que em alguns lugares que a gente pode ver assim, tem torcedores, na minha opinião, que exageram muito nas críticas e pesam muito a mão, principalmente em cima da comissão técnica. Eu vi até o Luiz Fabiani falando que ele ia ser achincalhado pela opinião dele, mas que ele acha que o trabalho do Ramon e do Emiliano é muito subestimado. E eu, bom, assino embaixo com ele assim, sabe? Eu concordo muito com ele. Eu acho muito subestimado por boa parte da nossa torcida, que assim, na internet a gente tem muitos bons corintianos, sim, mas infelizmente a gente tem uma parcela da nossa torcida que ela faz um barulho enorme e que assim, às vezes acaba reverberando dentro do clube para que os dirigentes tomem as decisões, às vezes, que não sejam tão certas, sabe? Eu concordo que desempenho muitas vezes foi ruim, concordo que ontem poderia ter sido mexido antes também, concordo tudo isso, mas eu acho que muito torcedor tira o trabalho do Ramon e do Emiliano para merda, o que eu discordo veementemente. Se você pegar em números, principalmente, hoje em dia de um futebol tão resultadista, são excelentes os números que eles têm. Então, assim, eu vejo a galera e já fico preocupado, porque se a gente não conseguir vencer no sábado, o que convenhamos para jogar fora de casa, com cheio de desfalques,
E os caras ali tudo voltando, parece, né? Parece que o Maurício volta, parece que o Paulinho pode estrear. Eu falo, contra nós joga todo mundo. Ademir da Guia, Evair, Oséias, Marcos volta pro gol. É incrível. Contra nós, se o cara perder uma perna, ele põe uma prótese e joga. E a gente vai cheio de desfalque para lá, com um ambiente totalmente contra. Eles querendo jogar a vida para dar uma resposta rápida depois da recente perda do Campeonato Paulista para nós. Eu acho que eles vão vir com tudo para cima. E, infelizmente, talvez uma derrota, se não for algo também um atropelo, talvez seja um resultado normal, porque faz parte também. Eu acho que vai começar a balançar muito no cargo, isso se não cair. Mas eu acho que não seria nem o momento. Acho que a gente tem que entender que principalmente ontem, tem além dos desfalques, tem a viagem, tem que a gente tem que focar no Campeonato Brasileiro. Os últimos anos a gente deu muita atenção para a Sul-Americana. Vai, tudo bem, fala, pô, Luxemburgo não, jogou com um monte de moleque, as coisas foram dando certo. Mas enfim, a gente foi penando, por mais que a gente avançasse na Sul-Americana, o que é bom, lógico que é bom, a gente penou muito no Brasileiro os últimos 2 anos, né? A gente não quer mais isso. Então, acho que eles estão certos em priorizar o Campeonato Brasileiro, na minha opinião, é claro, estou falando por mim. E, enfim, assim, vou repetir o que eu falei no pós-jogo ontem. Minha visão sobre quarta passada, a derrota em casa, foi, além de ser a segunda derrota em casa do Ramon e do Emiliano, na Neoquímica Arena, todo o tempo que eles estão aqui, eles têm 2 derrotas em casa, sendo que uma a gente passou nos pênaltis, né? Que foi aqueles 3 pênaltis do Hugo Souza contra o Bragantino, e foi aquela noite que nada deu certo. Se a gente for olhar, nada, assim, o primeiro tempo até que foi bom, o segundo, quando eles mexeram, realmente o time meio que desmontou, seja taticamente, seja de qualquer coisa assim, mas são aquelas noites que não pode estar jogando uma semana depois, a gente podia estar jogando até agora que nada ia sair ali, porque tem isso. Vale lembrar, no passado, por exemplo, o Campeonato Paulista, Corinthians e Ponte Preta. Tomamos um gol no começo do jogo, chutamos bola na trave, chutamos 200 vezes no gol, tentamos a todo custo, perdemos de 1-0. O Novo Horizontino esse ano, o Hugo pegou pênalti, o Tchoca tirou bola em cima da linha, é bola na trave, é bola que passa perto, então a gente deu um ataque e foi lá e ganhou o jogo. Então acontece. Acho que, pô, uma hora em casa a gente ia perder. E como eu falei, antes perder na fase de grupos, do que classificar para uma oitavas, para uma quarta de final numa semi e perder nesse momento, entendeu? Então acho que, infelizmente, a gente tem muito corintiano, na minha visão, fazendo muita tempestade em copo d'água nesse momento. E eu, Felipe, não consigo pensar ou achar que o trabalho todo é uma bosta, porque, como eu falei, vou até ser chato e repetitivo, a gente está com muitos desfalques, e desfalques importantes, e tendo que ter nos reservas alguma esperança que a gente sabe que aquele cara não vai entregar. Então, eu não sei o que você pensa sobre isso, acho que ontem eu vi muita coisa depois do jogo que eu falei, ou eu sou muito, ou eu tô muito Não, tranquilo, ou eu tô louco, sei lá, mano. não, imagina, tá longe de tá louco, velho. Você tá maluco, velho. O tirar o trabalho dele pra merda, deles, né, do pai e do filho pra merda. E na minha opinião também, tá? Cogitar a ideia de uma demissão hoje, pra mim beira a insanidade, irmão. Beira a insanidade. Tem um monte de torcedor de internet aí também que é viúva do VP até hoje e me fala se eu tô falando besteira ou não, tá? Os números deles devem ser bem melhores do que o do VP. Tanto dentro de casa quanto num geral. Eu vou até pegar aqui que hoje eu recebi uma tabelinha, mas pode falar que eu vou procurar aqui e já falo. De título, obviamente que eles têm mais que o VP, que é 1-0. E porra, o trabalho ele vem sendo bem feito. Ele vem sendo bem feito. O corintiano que não consegue notar uma evolução clara, evidente, de quando eles entraram para hoje, é maluco, pô, é louco. Ó, em proporção e número de jogos, eles têm 63% de aproveitamento. Dos últimos técnicos, por enquanto, é a melhor. Tudo bem que o Mano Menezes e o Tite tiveram muito mais jogos comandando o Corinthians, mas hoje, com 63%, o melhor aproveitamento dos últimos técnicos foram eles. Se a gente for pegar, ó, o Tite tem 370 jogos e 61% de aproveitamento. O Mano, 257, 61%. O Carilli, 175 e 57%. O pior aproveitamento que a gente tem aqui é do Geninho que eu vi. São 65 jogos
e 47% de aproveitamento. O Ramon Emiliano já tem 58 jogos, eles têm, comandando o Corinthians aqui, nessa tabela que eu recebi hoje, e 63% de aproveitamento e um título. Acho bom, na minha visão isso é bom, e 10 Pô, derrotas. você tá doido? A gente tá falando de 2% de aproveitamento a mais do que Tite e do que Carille, que são dois técnicos super vitoriosos com a camisa do Corinthians, cara. E Mano também. E mano também. E você tirar um trabalho desse pra merda e pedir a cabeça deles 2 semanas depois deles terem conquistado o primeiro título deles com a camisa do Corinthians, de verdade, pra mim, beira a insanidade. Ó, irmão, pelo que me mandaram É aqui, loucura. 58 jogos, 31 vitórias, 16 empates e 11 derrotas. Isso é número para demissão? Eu acho loucura. Eu acho assim, obviamente tiveram vários jogos que o desempenho nos irritou, ponto. Mas isso com o VP eu era mestre em nos irritar em desempenho também e tomadas de decisão que também irritava. Eu lembro que eu fui para BH ver Corinthians e América lá num domingo à noite e o Corinthians ia ficar 10 dias sem jogar. O VP foi com o time reserva, perdemos de 1-0 do América Mineiro lá. Sim. Eu fiquei O muito Tite, puto. quantos jogos o Tite a gente já não se irritou e se irritava mais ainda com a coletiva dele A teimosia, né? pós-jogo? Exato, com o que ele falava nas coletivas. Pô, a gente tem que colocar na nossa cabeça que nenhum técnico vai acertar uma escalação. Primeiro, que vai deixar contente, vai alegrar 100% da torcida, isso não existe, não tem como. A gente não vai achar nenhum técnico que vai dar uma coletiva que vai agradar 100% da torcida, isso não tem como. E eu acho que a forma mais lógica da gente avaliar o trabalho dos técnicos que passaram aqui são números. E olhando números, é impossível a gente demitir o cara agora. De novo, beira a insanidade, não tem como. Então eu acho que não deveria nem ser pauta, não deveria nem começar a cogitarem de criar essa crise. Não tem porquê, não tem porquê. De novo, é querer criar uma crise que não existe, num momento que a gente não precisa, para algo que a gente não quer. Algo, para mim, de novo, bem na insanidade. Não acho que uma derrota no sábado seja algo que, nossa, que coisa de outro planeta, tem que cair, que óbvio, eu acho que tudo, claro que tudo depende da forma como mas uma derrota simples no campo dos caras, com um monte de desfalque, para mim não seria uma coisa de outro mundo, óbvio que eu não quero. Óbvio que para mim é 1-0 aos 45, com um gol salvador do Romero lá, ia ser o melhor dos mundos. É isso que eu quero, é isso que eu torço e é isso que eu espero. Mas se não acontecer isso, também não é o pior dos mundos, não é para se descabelar aqui, não é para pedir a cabeça do cara. A gente tem que ser um pouco mais paciente com o trabalho que vem dando sinais de que está dando certo, sabe? Eu acho que, de novo, se descabelar por um trabalho que está dando certo é insanidade, é loucura, é idiotice. Eu vou te falar, irmão, eu nunca sonhei tanto com um treinador que tirasse aqueles pontas burros de campo. E você pode ver que as piores apresentações do Corinthians em campo com o Ramon e com o Emiliano é quando eles tentam ir com os três atacantes. Então é incrível isso. Então, assim, falando do VP de novo aqui, sem querer defender, o foco, o segundo Emiliano, o foco é o Campeonato Brasileiro. Só que esse desempenho recente na Sul-Americana, como eu falei, para mim a derrota aí, em casa semana passada é um puta do acidente de percurso, na minha opinião. Acontece, como eu falei, são aqueles dias que nada vai dar certo. Pode tentar o máximo, as coisas não vão rolar. Para mim, contra o Huracan, foi esse caso. Ontem, a gente jogou fora de casa, num estádio abarrotado, que eu ia falar mais? Contra um adversário que se poupou no final de semana, poupou todos os titulares para jogar com a gente ontem, e o Corinthians cheio de desfalque que teve que ir com Tinha reserva, um porque jogador, eu não lembro agora o nome do cara, que ele fez os gols ano passado pelo Racing o contra a gente, Quinteiros, também, filha da que mãe. joga bola, o cara É, joga bem, o cara é um puta de um diferencial do time deles. exato. Então assim, beleza. O VP não saiu do G4 o campeonato inteiro, concordo.
O VP, quando assumiu, o Corinthians jogou a Libertadores daquele ano, conseguiu fazer milagre lá na Bombonera, classificou o Corinthians e caímos para um Flamengo que acabou sendo campeão da Libertadores depois, concordo. Foi finalista da Copa do Brasil depois de 2018, né? Depois de 4 anos, chegamos de novo numa final de Copa do Brasil, concordo. Concordo, mas e eu estou falando num contexto geral. Acabou não sendo campeão, graças ao Fagner, uma pena isso daí, concordo com isso também, mas também tivemos desempenhos ruins. Esse é meu ponto. Eu entendo que o VP acabou fazendo realmente um trabalho bom, sim, mas acho que a gente não pode ficar comparando muito, porque o Ramon e Emiliano, desde que eles chegaram, eles tiveram 11 derrotas, é como se, sei lá, eles chegaram em julho, né? Então nós estamos em abril, vai, chutando alto aí é como se tivesse uma derrota por mês. E quantos jogos a gente joga no mês? A gente teve, como eu falei, desempenhos ruins a gente teve, como qualquer outro clube tem também. Então, na minha opinião, fazer essas comparações, além de não ser justo, é, acho que não faz muito sentido, não faz muito sentido, de verdade. Para mim era ruim com o Antônio Oliveira, com todo respeito ao trabalho do Antônio Oliveira, eu achava ruim. Achei ruim quando era o Lázaro também. Achei quando veio o Lucha falando a questão do campo ter aumentado 16 metros, tiramos o Lucha da aposentadoria. Então, a volta do Mano, apesar de eu ser muito grato ao Mano, pô, o que a gente conseguiu ali no começo dos anos 2010 ali, muito passa pelo trabalho do Mano em 2008, 2009, 2010 até ele sair para a seleção brasileira, onde deixou o Corinthians líder do Brasileirão antes dele sair. Eu tenho uma gratidão pelo Mano Menezes muito grande. 14, um trabalho razoável que me incomodou muito, aquele 4-1 para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil também. Mas enfim, é um cara que eu tenho um respeito muito grande, mas também acho um erro ter voltado em 2023 daquele jeito. Mas enfim, sou fã, até esse momento, do trabalho do Ramon e do Emiliano. Fã, acho que talvez é uma palavra muito forte, mas gosto do trabalho. Me identifico com eles, acho que eles sabem onde eles estão, eles sabem quando eles erram, eles sabem assumir a responsabilidade. Então acho que tudo isso joga um pouco a favor deles, mas de fato, irmão, eu vejo algumas coisas na internet que às vezes eu falo, ou eu tô muito louco, ou eu realmente tô tendo uma visão muito deturpada das coisas, ou realmente a gente foi jogar fora de casa com um elenco que é curto e limitado, cheio de desfalques, e isso ficou evidente e conseguimos um empate no final das contas importante. Talvez se jogasse todo mundo, não tivesse um calendário tão apertado, só na Sul-Americana e no Brasileiro, por exemplo, com um elenco jogando com mais foco, talvez a gente teria vencido, mas enfim, acho que nesse momento eu tô contigo. Acho que hoje tá uma demissão, a menos, como eu falei, a menos que seja um atropelo, um puta de um vexame sábado, aí acho que, que tem derrotas e derrotas, né? Mas vamos jogar o jogo. Às vezes a gente também consegue fazer uma boa partida em Barueri. Acho que um pontinho sábado, pô, tá ótimo, né? No Campeonato Brasileiro é isso, é tentar pontuar o máximo fora de casa e dentro de casa tentar vencer os jogos. Não tem jogo fácil também. Depois, semana que vem, já tem Fluminense na quarta, depois o Sport no sábado, não tem descanso. E vamos ao máximo aí tentar fazer um bom campeonato brasileiro, coisa que a gente não consegue, infelizmente, desde 2022, né? Mas já aproveitando o gancho do derby, irmão, queria saber o que você espera para para sábado, com tanto desfalque, com tantas incertezas. E eles, como eu falei, joga todo mundo, né? Deve vir completo e eles devem vir babando pela final aí, né? Pô, terceiro derby em menos de um mês. O primeiro jogo da final foi 16 de março. O jogo da volta foi dia 27 de março. E agora, pô, dia 12 de abril já tem de novo o confronto contra eles. Eu vou falar a verdade para você, irmão. Eu não aguento mais jogar derby, mano. Não dá mais. Eu quero sossego. Ah, Fê, eu vou te falar que eu vou repetir essa sua frase se eu não aguento ou não no domingo, velho. Vamos ver o quão nervoso a gente vai passar no sábado para repetir isso no domingo. Mas, velho, do que eu espero, de coração, eu espero fazer um jogo honesto no sábado. A gente fazendo um jogo honesto no sábado, eu me dou por satisfeito, cara. Fazendo um jogo ali fechadinho no meio-campo, o Félix Torres, se jogar, não matando a gente do coração, Yuri e Memphis na frente, se jogarem também, claro. A gente sabe que se tiverem chances para fazer gol, vão ser poucas. Então, tem que aproveitar que tiver.
e fazer um jogo honesto, fazer um jogo com a cara de Corinthians, fazer um jogo igual foi o primeiro jogo da final, um jogo fechado, um jogo que também foi sem o Garro, que já foi sem o Garro e que a gente soube jogar sem o Garro. Então, de novo, eu espero que seja um jogo honesto, espero me sentir representado nesse jogo como corintiano, coisa que não aconteceu em alguns clássicos esse ano e aconteceu nos últimos dois. Então, espero que continue acontecendo. De novo, não acho que voltar de lá com uma derrota seja o pior dos mundos. Assinaria o empate agora, com certeza. Voltar com um pontinho num jogo fora do brasileiro, para mim, maravilhoso. E voltar com uma vitória é o que eu vou torcer, é o que eu quero que aconteça. Mas é isso. O que eu espero do jogo de sábado é um jogo honesto. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas no jogo. A gente tem que tomar cuidado. O que eu repito todos os jogos, com pressão de Abel Ferreira. Não deixar esse cara mandar no jogo, porque é o que ele sempre faz. Ele sempre tenta mandar no jogo, e a gente sabe que isso interfere no jogo, a gente sabe que isso interfere em decisão de árbitro, a gente sabe que isso acaba interferindo no final das contas. Isso é uma merda, mas isso acontece. E com certeza, se o Martinez jogar esse jogo de titular e ele tende a jogar, ele vai ser caçado dentro de campo. E ele tem que deixar o espírito de noia dele um pouquinho descansado para esse jogo. Não 100%, mas só um pouquinho. Porque se ele cair na pilha, é capaz dele ser expulso ainda no primeiro tempo. Porque vão tentar, certeza, que na primeira bola que ele relar, vão levantar ele, vão chegar mais pesado nele, vão provocar ele por causa do tapa. Enfim, ele vai ser um jogador provavelmente caçado ali dentro de campo. Então, ele tem que ter cabeça nesse jogo. E digo mais, se ele tiver cabeça de verdade, ele consegue até reverter essa situação para talvez expulsar um deles. Para ele provocar, para ele conseguir levar o clássico adiante. Sei lá, talvez o Memphis dar uma provocadinha a mais ali, conseguir expulsar alguém dos caras. É um clássico, tem que saber jogar um clássico. E é isso, Fê. Espero de verdade. Vai ser um jogo truncado. Eu acho difícil ser um atropelo igual vinha sendo há anos atrás com o nosso atual time. Eu de verdade, de novo, uma derrota eu não acho que seja algo de outro planeta, mas um atropelo eu acho difícil de ser para qualquer um dos lados. Eu acho que vai ser um jogo truncado, um jogo duro, mas eu acho que tem que saber jogar esse clássico. Os jogadores que ali estão, aparentemente, já sentiram o que é esse clássico e aparentemente estão aprendendo a jogar esse clássico. E é isso, tem que tratar com seriedade sempre, porque com eles é sempre sério, jogar sério e tentar voltar de lá com um ou com 3 pontos. É isso que eu espero para sábado, irmão. Não sei se estamos alinhados. Não, eu concordo 100%. Até comentei recentemente que eu tenho uma preocupação só, porque eles vão vir para jogar a vida, como eu falei quando a gente começou a resenha aqui, que eles têm que dar uma resposta rápida para a torcida deles, principalmente da final, né? Essa resposta rápida, digamos assim, que eles tiveram uma sorte de já ter um confronto contra nós 2 semanas praticamente depois da final, 3 semanas depois da final. Então acho que eles vão vir babando e eu fico preocupado que, assim, a gente, na verdade, entra sem pressão para esse jogo, porque quem tem que dar resposta para algum torcedor são eles, não nós, né? E eu fico preocupado o quão leve o Corinthians vai entrar em campo no sábado. Posso estar enganado, e espero estar enganado, na verdade. Então, esse é meu único ponto de preocupação. Se o Corinthians vai entrar tão leve ou se eles vão, não, ó, a gente sabe que é um jogo diferente, vamos tentar repetir o que a gente fez no jogo de ida, tal, que eu acho que é o que tem que acontecer. Concordo com você quanto ao Martinez, vai ser caçado, o Memphis também. Né, tenho certeza absoluta que se o Porco estiver ganhando no final do jogo, eles vão provocar também. Só que é aquilo, né? Se eles estiverem ganhando de 1-0 e provocar, é grande merda. O título tá com a gente, eles vão ganhar 3 pontos no campeonato e vida que segue, quarta-feira a gente joga de novo no Campeonato Brasileiro. Mas eu tenho essa preocupação de o quão leve o Corinthians vai entrar. E, obviamente, você sabe que eu sempre bati na tecla aqui que não adianta falar de arbitragem se o Corinthians não jogar bola. Minha preocupação sempre é o Corinthians jogar bola. Mas, curiosamente, o juiz que vai apitar o jogo no sábado é o Rafael Klein, que ano passado apitou 5 jogos nossos. 1-0 para o Flamengo no Maracanã, 1-1
contra o Cruzeiro. Não sei se esse jogo foi. Ano passado a gente perdeu no Mineirão, ganhou em casa. Eu não sei que jogo é esse, mas ele já apitou 1-1 Corinthians e Cruzeiro. Apitou 1-0 para o Bragantino contra nós. Apitou o Vasco 2-0 no passado também. No dia que chega o Ramon Emiliano, mas não comandam o time, né? Era o Larucci ainda. E ele que apitou em Brasília, São Paulo 3, Corinthians 1, onde só a gente teve jogador expulso, cotovelada do São Paulo a rodo e nada, né? Então, enfim, é um cara que recentemente, os últimos 5 jogos que apitou do Corinthians, o Corinthians não ganhou nenhum, perdeu 4, empatou 1. Então também fica esse sinal de alerta, porque vai lembrar que o Arboleda deu cotovelada no Romero e ninguém chamou, o Alan Franco deu uma cotovelada no Yuri Alberto e também o VAR não foi chamado, e na sequência o André Ramalho deu uma cotovelada no Luciano, aí o VAR chamou. Então, como eu falei, minha preocupação sempre vai ser a bola que o Corinthians vai jogar ou não, mas fica esse ponto de atenção aí com o juiz que vai apitar, que nos últimos 5 jogos que ele apitou, a gente perdeu 4 e empatou 1. Então, sinal de alerta ligado a todo momento. Ô Fê, se eu puder colocar só mais um sinal de alerta, tá? Nos últimos 6 jogos do Porco, foram marcados 5 pênaltis, tá, irmão? E quase todos marcados pelo VAR. É, assim, essas coisas estarem acontecendo agora, eu acho até bom, porque a gente cresceu muito ouvindo essas falácias aí, né? Graças ao grandíssimo Milton Neves, que entendeu que ele trazia muita audiência falando mal do Corinthians e criando essas coisas. E a vida inteira eu vi o Porco ganhar jogo com os pênaltis Mandrake, sempre vi uns pênaltis marcados para eles e nunca ninguém falou nada. Então, que bom que isso está acontecendo agora e sendo evidenciado, mas eu estou contigo. Acho que temos que fazer um jogo inteligente. A pressão de ganhar é totalmente deles. Eles estão meio que numa crise torcida e time ali. Então, quanto mais o Corinthians conseguir cozinhar o jogo, tentar achar um golzinho ali, quem sabe, ou conseguir amarrar o jogo para conseguir um empate, acho que é o ideal para sábado. E vamos plantar até uma crisezinha lá dentro, que faz tempo que a gente não vê e está na hora da gente ver de novo. Tá certo, irmão? Então, agradecer você, agradecer todo mundo que chegou até aqui, que nos acompanhou. Pedir para seguir a gente, para curtir o vídeo, para, né, divulgar para outros amigos corintianos também. Isso faz muita diferença no nosso projeto e no nosso trabalho aqui. E agradecer você. Deixar um abraço pro Vladão também, que espero que ele esteja curtindo bastante esse Cruzeiro com a mãe dele aí. E obrigado, irmão. Tamo junto. Um abração para todo mundo que nos acompanha e um outro abração para você. É isso, Fê. Valeu você pela resenha, pela conversa. Sempre bom falar de Corinthians, sempre bom falar com você. E é isso. Sabadão a gente tem gravação também do nosso podcast. E é isso. O projeto não para. Vamos que vamos. Tamo junto e vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Um grande abraço e é nóis.